E aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda lição do Pai Rico, que é: não importa quanto dinheiro você ganha, mas o quanto você conserva. Esse é um assunto muito interessante, acho que é de muito valor para você. Fique com a gente aí, acompanhe este vídeo após a vinheta. Bom pessoal, você que caiu de paraquedas nesse vídeo, isso aqui faz parte da playlist, a gente está fazendo uma leitura comentada sobre as lições do Pai Rico, né? Vai ficar aqui no card caso você queira acompanhar a playlist completa. Esse aqui é o segundo vídeo da série. E nesse capítulo que ele fala da segunda lição, ele já começa falando do caminho que cada um levou. O Mike agora está lidando com a empresa da família, está multiplicando seu capital. E o Robert, essa esposa, ele comenta que se aposentaram novos, eles se aposentaram com 47 e ela com 37 anos. Só, pô, para de trabalhar rápido, né? E o Mike lá se matando de trabalhar. Na verdade não, o que eles entendem de aposentadoria é um pouco diferente. Não é simplesmente parou de trabalhar. É mais como um ponto da sua vida que eles chegaram que mesmo se eles não trabalhassem mais, se eles não recebessem mais nada do fruto do seu trabalho, só o patrimônio deles, o dinheiro deles, iria se multiplicar de uma tal forma, sozinho, que ia ser muito maior do que a inflação e ia estar continuando multiplicando mesmo eles gastando o dinheiro do dia a dia, né, das contas e tudo mais. Então a riqueza dele ia estar sempre se multiplicando. Ele compara até com uma árvore, né? Sim, ele fala que a árvore, você planta ela, ela ganha raízes bem fortes e ela vai crescendo. E no fim aquela árvore vai te dar sombra Exatamente. e frutos para você usufruir, né? Você rega ela durante um tempo, vai regando durante um tempo e depois não precisa mais, né? Ela vai, anda sozinha. Ela ganha vida própria, né? O interessante é que neste capítulo o Robert ele explica coisas que são simples, mas que muitas das vezes nós não percebemos. Como por exemplo, a inteligência ela gera dinheiro. Mas quando você tem dinheiro sem ter educação financeira, sem ter inteligência financeira, o dinheiro ele escorre pela sua mão. É aquela famosa frase, né? Dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? Se você não sabe como você conseguiu, você perde sem nem perceber que conseguiu esse dinheiro. O interessante é que muitas das vezes nós temos pessoas muito instruídas que conseguem ganhar dinheiro, mas tem muito problema em administrar, né? E ter uma inteligência financeira, né? No capítulo anterior, a gente até comentou que o Robert chama o pai dele de pai pobre, não porque o pai dele é pobre, mas porque ele tem uma boa condição, inclusive, ele tem um bom emprego, uma excelente instrução, né? Professor universitário, porém, continua sempre endividado, continua na corrida dos ratos, né? Que a gente já comentou. E também é muito interessante falar sobre pobre e rico, né? Muitas das vezes nós olhamos para dinheiro, né? Mas na verdade também temos que entender que é a mentalidade. É a mentalidade de pobre, é a mentalidade de rico. O mindset. É o mindset. E é muito legal porque eles aprenderam quando eram pequenos ainda. E tem uma diferença legal no livro. Por que eu fiz isso aqui? Vai, beleza, continua. Esses dois aprenderam desde muito novos. Eles foram aprendendo desde pequenininhos. Então a base é que o Mike usa para gerenciar a empresa dele. E o Robert, nos seus investimentos, nos seus negócios, eles vieram da mesma base. Claro que o Mike usa isso no dia a dia. Então o próprio Robert fala que ele tem isso muito mais aprimorado. Mas o básico é essencial para todos saberem. Inclusive o Pai Rico dá até uma lição para eles, né? Ele vai ensinar a lição de como ficar rico para eles. É interessante. Os passo a passo. A primeira regra, né? A regra número 1 é que você tem que entender a diferença entre um ativo e um passivo e adquirir ativos. E é só essa regra. É só essa regra. Acabou, é uma e única regra. O Robert até fica indignado, né? Você é tão simples, só tem uma. Por que as pessoas não ficam tão ricas? Não ficam? Interessante é que às vezes o simples, ele não é feito, né? Às vezes a coisa não é tão simples que ela acaba sendo esquecida, né? As pessoas esquecem. Mas o interessante é que nós temos que aprender a diferenciar um ativo e um passivo. E nós, no nosso canal aqui, nós já falamos sobre a diferença entre um ativo e um passivo, nós demos exemplos. Se você tem mais interesse em saber o que é um ativo e um passivo, clica no link aqui em cima e você vai ser direcionado aí para um vídeo nosso explicando sobre isso, né? É isso aí. De forma simplificada, o ativo vai colocar dinheiro no teu bolso e o passivo vai tirar dinheiro do seu bolso. E no livro, ele coloca pra gente uma forma legal de organizar isso na nossa vida. Ou seja, o que ele vai chamar mais pra frente de fluxo de caixa. O fluxo do seu dinheiro pessoal, ou você mesmo, ou da sua família, para assim dizer também. E a primeira coisa que ele faz é organizar os ativos e os passivos. Como é que ele faz essa organização? Ele faz uma coluna ativo e uma outra coluna para passivo. Simples assim. Vamos colocar aqui na tela para aparecer para vocês. Então, vocês podem olhar aí que essas duas colunas, elas recebem um nome, que é de balanço patrimonial. No balanço patrimonial, nós temos aí as duas colunas. E lembrando, pessoal, o ativo coloca dinheiro no seu bolso e o passivo tira dinheiro do seu bolso. Vamos lá.
O ativo, ele vai nos gerar uma receita, ele vai nos gerar uma renda. O passivo, ele vai nos gerar uma despesa. Então, para facilitar isso, nós vamos criar outra coluna, onde nós temos a coluna de renda e a coluna de despesas. O passivo, ele vai te gerar uma despesa e o ativo vai te gerar a renda. E essas duas colunas, onde nós temos a renda e a despesa, nós damos o nome de demonstração financeira. E aí nós temos o nosso fluxo de caixa, que é o quê? É a movimentação do dinheiro entre a demonstração financeira e o balanço patrimonial. Exatamente. O livro vai tratar de alguns exemplos. O primeiro que ele vai tratar pra gente é o fluxo do dinheiro de um ativo. O que seria isso? Bom, ativos são geradores de renda. Então, o fluxo sai do ativo e entra na nossa renda. O que seria isso então? Bom, se eu tenho uma casa alugada, essa casa para mim é um ativo e ele está me gerando renda, está me gerando aluguel. Se eu tenho uma ação, como acionista, eu tenho direito a receber dividendos da empresa. Então eu começo a receber renda. Perceba que eu tenho um ativo que ele está me gerando renda. Então o caminho sai do balanço patrimonial do ativo e entra na minha renda. Dinheiro entrando no meu bolso. Já um outro exemplo é o caminho que o dinheiro faz pelos passivos, né? Então passivos não geram dinheiro, passivos geram um exemplo de passivo. Despesas. Já um exemplo de um passivo, nós temos um carro no qual ele entra na nossa coluna de passivos, que na verdade o carro, quando ele não é utilizado como meio de trabalho, ele vai te gerar despesas. Então ele vai sair aqui da nossa coluna de passivos e vai entrar na nossa coluna de despesas, aumentando a nossa coluna de despesas. Então em resumo, os ativos vai ter uma setinha ligando do balanço patrimonial ativo lá para a demonstração financeira renda, e os passivos vão ter uma setinha ligando lá dos passivos até a nossa despesa, e dali vai embora, porque não fica no nosso bolso. Então os ativos vão gerar renda, gerando mais dinheiro para o nosso bolso, e os passivos vão gerar despesa, tirando dinheiro do nosso bolso. E esse é o modelinho. E o Pai Rico depois vai começar a fazer 3 exemplos ali. Uma pessoa pobre, uma pessoa de classe média e uma pessoa rica. Isso aí. No exemplo que nós vamos mostrar agora do fluxo de caixa de uma pessoa pobre, nós podemos observar que ela tem uma fonte de renda em que é gerada, na maioria das vezes, pelo emprego, né? E o seu dinheiro, ele sai totalmente pela sua coluna de despesas, né? Nós não temos aqui, no fluxo de caixa de uma pessoa pobre, nós não temos nem ativos e nem passivos no balanço patrimonial. O dinheiro, a renda daquela pessoa, ela sai totalmente na coluna de despesas. Que é o que a gente conhece da maioria das pessoas, né? Porque tudo que entra, sai, né? Tá ganhando lá R$1.000 por mês, um salário mínimo, e tá gastando R$1.000 no mês. Infelizmente é uma situação em que a pessoa, muitas das vezes, ela está sobrevivendo, né? Exatamente. Trabalha pra comer. E vai levando a vida assim. Já no próximo, nós temos um fluxo de caixa de uma pessoa de classe média. Observamos que há pouca diferença entre o fluxo de caixa de uma pessoa pobre e um fluxo de caixa de uma pessoa de classe média. A diferença é que um fluxo de caixa de uma pessoa de classe média, há ali uma coluna de passivos. Nós podemos notar ali que há alguns itens na coluna de passivos. Por quê? Porque o dinheiro ele sai da sua fonte de renda, ele sai da sua renda, ele vai direto para a coluna de passivos, Compra passivos, né? ele adquire passivos, que automaticamente entra na sua coluna de despesas. Perceba que a coluna de renda só tem uma entrada, né? Que é a entrada do emprego dela, o salário dessa pessoa. Então o caminho, o fluxo que o dinheiro faz é sempre o mesmo, né? Entra na carteira, paga suas despesas e sai fora. Então uma pessoa de classe média, apesar de ganhar mais do que uma pessoa de classe baixa, ele continua sem adquirir nada, continua no 0 a 0. Tudo que entra, sai. Então ele continua precisando trabalhar para manter tudo que tem. E agora nós vamos entrar aí numa coisa que é totalmente diferente, que é o fluxo de caixa de uma pessoa rica. Como nós observamos no fluxo de caixa de uma pessoa rica, os ativos, eles geram receita, eles geram renda, na qual aquela renda que ele gera é capaz de cobrir todas as despesas que a pessoa tem. Então se a pessoa tem um carro, se ela tem uma casa, se ela gosta de viajar, enfim, todas essas despesas que ela tem serão pagas pelo ativo, né? Então nós temos ali
um momento em que a pessoa ela já consegue sobreviver sem ter que trabalhar, onde ela alcança a independência financeira, né? O interessante é que no livro, nesse ponto, ele até cita uma frase muito interessante que eu vou até aqui ler para vocês, que diz assim, aí tu corta, tá? Porque haja folha. Então no livro ele tem uma frasinha aqui que dá para resumir bastante o que nós estamos falando até agora. Ó. Ainda não estou rico, mas estou amparado. Agora tenho uma renda gerada por ativos a cada mês, que cobre totalmente minhas despesas mensais. Ou seja, tá milionário, tá rico? Ainda não. Mas eu não preciso mais ficar correndo atrás de tudo, não preciso mais ficar me matando de trabalhar para pagar minhas contas do mês. Então a conta de água, a conta de luz, o mercado, o financiamento da minha casa, o aluguel, o próprio carro, vão estar todos pagos, vão estar garantidos. Ou seja, você alcança um piso ali, uma segurança a mais para você e para sua família. Agora fazer uma dinâmicazinha que tem no livro, mas antes de explicar, pense um pouquinho. Você tem uma casa. Você colocaria essa casa na sua coluna de ativos ou na sua coluna de passivos? Tá pensando aí? Beleza. Eu vou dizer que não importa a coluna que você colocar, não está errado. Você pode colocar tanto na coluna de ativos quanto na coluna de passivos. E eu sei que vão ter gente que vai ter alguns que vão colocar na coluna de ativos e outros que vão colocar em passivos. Só que isso vai definir, vai dizer um pouquinho da sua mentalidade e como que isso pode dizer sobre o seu futuro com o dinheiro. No livro, o Pai Rico nos fala uma coisa muito importante, que você deve curtir esse vídeo aqui e deve compartilhar com seu amigo. Se você ainda não fez isso, faça isso agora, porque o Pai Rico tá mandando, tá? É a segunda regra, você tem que compartilhar esse vídeo e mandar, se inscrever lá, mandar pro seu amigo. É o segredo do sucesso aí. Brincadeira, pessoal. Enfim, no livro, o Pai Rico trata a sua casa na coluna de ativos. É brincadeira, mas tem que se inscrever. Brincadeira. O Pai Rico coloca a sua casa na coluna de passivos. E o Pai Pobre coloca a sua casa na coluna de ativos. Por quê? Né, nós vamos explicar. Quando nós colocamos a nossa casa na coluna de ativos, né, é comum ouvirmos as pessoas dizer que o seu maior ativo é a sua casa. Né? É meu maior bem. Né? Então, por exemplo, quando nós vamos fazer uma reforma dentro de casa, como nós vamos trocar ali uma lâmpada, fazer uma reforma ali mais cara, a pessoa ela costuma dizer o quê? Eu estou fazendo isso porque é meu. Né? Estou cuidando do que é meu. Né? Estou cuidando do que é meu. Isso é uma mentalidade de uma pessoa que tem uma casa como um ativo. Né? Quando ela tem uma casa na coluna de passivos, ela vai fazer aquilo ali, mas ela vai entender que a casa ela está tirando dinheiro do seu bolso. Né? Porque na verdade, quando nós fazemos esse tipo de manutenção, é para o nosso próprio conforto. Tanto o Pai Rico quanto o Pai Pobre, os dois fazem manutenção da casa, tá? Não é que o Pai Rico espera a casa cair. Não, ele também faz manutenção da casa. Só que a manutenção, como nós comentou, quando você coloca ela no coluna de passivo, você entende ela como uma despesa. E não como uma receita. Exatamente. Né? Você, por exemplo, você está reformando a sala dessa casa, quer colocar um piso bonito, um relevo ali, um rack bonitão. Você pode fazer isso? Pode, mas você está fazendo isso para o seu conforto, para sua família. Você não está fazendo porque é meu. Então você tem que encarar isso, é uma despesa que você vai ter no seu fluxo de caixa. Então essa é a diferença, né? Se você está aí pensando que casa própria é um ativo, nós temos um vídeo falando sobre isso aí, que vai ficar aqui no card explicando para você se você deve financiar, se você deve alugar, o que você deve fazer com a sua casa. Beleza? E pessoal, na conclusão ali desse capítulo, é uma conclusão bem simples, bem objetiva, no qual o Pai Rico ele nos mostra em que nós devemos focar na aquisição de ativos, né? Focar na aquisição de ativos, diminuir a nossa coluna de passivos, a nossa coluna de despesas e a cada dia mais adquirir ativos geradores de renda, né? Exatamente, buscando aí alcançar uma liberdade, né? A qual os nossos ativos sejam suficientemente grandes para gerar renda e cobrir todas as nossas despesas e ainda sobrar um pouquinho mais para continuar crescendo. E que liberdade é essa, né? É você não precisar ir trabalhar, é você tratar segunda-feira como um domingo, enfim, todos os dias a praia é a mesma, o sol é o mesmo, né, pra gente que mora aqui no litoral. É você ter liberdade, né? Você trabalhar com aquilo que você quer, não aquilo que você precisa, você fazer as viagens que você quer, tudo de acordo com o seu planejamento, de acordo com o seu estilo de vida. É interessante, eu li isso hoje, é a liberdade de você estar onde você quiser, quando você quiser e com quem você quiser, no momento em que você quiser. Essa é a liberdade.
Trate o dinheiro como liberdade e não como um luxo, né? Igual nós vemos aí. Exatamente. Você tratando o dinheiro como liberdade, ele vai te trazer muito mais satisfação, muito mais prazer do que meramente artigos de luxo. É isso aí. E como você já está inscrito no canal, confere se o sininho está ativado, porque vai ter mais vídeo dessa série aqui mais pra frente. Beleza, galera? Se você está gostando desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, que a gente vai trazendo cada vez mais coisas para vocês. E compre ativos, hein? Valeu! Falou, pessoal! Tchau!